bem-vindos ao nosso bate-papo aqui de sempre, nosso bate-papo semanal. E hoje nós vamos trazer aqui a continuidade daquilo que temos falado, num certo sentido, mas sempre trazendo um tema particularmente novo, não é? Nosso tema aqui é o Evangelho de Cristo, algo tão maravilhoso para as nossas vidas. E hoje a nossa reflexão vai ser o Evangelho e a religião. O Evangelho e a religião. Uma das palavras mais poderosas do nosso vocabulário talvez seja a palavra religião. Poderosa e também que divide muitas opiniões, não é? A religião, ela reforça comportamentos e às vezes comportamentos muito estranhos. Então, o que o Evangelho fala da religião? O que o Evangelho fala especificamente desse termo tão forte? Infelizmente, nós sabemos que há uma confusão sobre esse tema e essa confusão tem dividido os seres humanos e, como consequência, tem levado a humanidade a muitos conflitos e suas consequentes perdas. Nós vemos aí a humanidade realmente com muitas divisões, guerras e conflitos e as suas perdas. E isso em nome da religião. Então vamos falar exatamente sobre isso. Quando nós pensamos em religião, primeiramente nós temos que pensar na sua definição. E a própria definição da palavra já traz aí algumas divisões e opiniões diferentes. Mas alguém disse que a religião é uma fé, uma devoção a tudo que é considerado sagrado, um culto que aproxima o homem das entidades a quem são atribuídos poderes sobrenaturais. É uma crença em que as pessoas buscam a satisfação nas práticas religiosas ou na fé, para superar o sofrimento e alcançar a felicidade. Religião é também um conjunto de princípios, crenças, práticas de doutrinas religiosas, baseadas em livros sagrados, que unem os seus seguidores numa mesma comunidade moral chamada Igreja. O termo mais simples para religião, nós podemos ir na definição da palavra no latim, que é religare, ou seja, religião é tudo aquilo que religa o ser humano a Deus, ou um conjunto de crenças que tem a capacidade de religar, e essa palavra é importante, o ser humano a Deus. Nós sabemos que há diferentes ramos da religião, né? Infelizmente, com o passar do tempo, desde que o mundo foi criado, com o passar do tempo, os seres humanos foram se apropriando daquilo que é sagrado e foram criando seus próprios entendimentos. E isso resultou numa diversidade impressionante, uma diversidade religiosa impressionante e nada saudável. Na nossa opinião, a diversidade religiosa não é saudável, ao contrário do que talvez muitas pessoas aí possam pensar. Não é bom que tenha várias religiões, isso é importante, a diversidade é importante, mas não na questão da fé. E há uma razão para isso, né? Nós não temos diferentes deuses, não existem diferentes caminhos. A verdade, ela tem que ser uma só. E o ser humano, então, precisa descobrir essa verdade, ok? A Bíblia nos traz um exemplo desse esforço do ser humano de, a partir de um desejo ou de uma necessidade de buscar aquilo que é sobrenatural, os seres humanos foram se apropriando do sagrado e foram criando os seus próprios caminhos. A Bíblia em Gênesis 11 fala aqui naquele momento famoso da Torre de Babel, quando as línguas foram divididas, diz aqui: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal.
E disseram, presta atenção, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Havia nessa época um líder chamado Nimrod. Ele percebeu que a terra, os seres humanos, né, a raça humana tinha uma só linguagem, ainda que em Gênesis 11, a humanidade tinha uma só língua ou linguagem. Isso prova muito bem que eles vieram da mesma origem, né? Toda a raça humana veio de uma origem, Adão e Eva. Mas esse chefe, Nimrod, começou a imaginar, vou construir aqui um império para mim. E na verdade nós vamos tocar os céus sem precisar de Deus. Nós vamos tocar os céus saindo daqui da terra, ao contrário do que era na verdade toda a realidade espiritual e religiosa até então, quando Deus se manifestava do céu na direção da face da terra. Nimrod, no seu orgulho próprio, disse, não, nós vamos parar com isso, nós não precisamos que Deus venha até nós, nós vamos construir algo para exaltar o nosso nome. Essa é a questão. Então toda religião que é construída, ela é construída nesse intuito, mesmo que talvez a pessoa não perceba, mas é o intuito da pessoa ser independente da revelação de Deus. Não, eu não preciso que Deus fale comigo, eu não preciso acatar aquilo que Deus revelou, porque era isso que havia acontecido até então. Deus foi se revelando, olha que coisa poderosa, Deus foi se revelando aos seres humanos, Deus foi se revelando aos povos, aos hebreus e etc. Aí Nimrod toma uma decisão, dizer, não, eu não preciso que Deus se revele a mim, eu vou construir eu mesmo. Então, amados, foi aí que nasceu o esforço da religião, ok? Mas a Bíblia nos ensina que há uma verdadeira revelação. Por exemplo, em Efésios capítulo 4, versos 4 a 6, nós encontramos: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Então percebe que a Bíblia claramente diz que há um Espírito, um só Senhor, um só Deus, um só batismo, uma só fé. Não existem várias crenças, ok? Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. Então qual é o sentido de nós buscarmos uma diversidade religiosa, de crenças, de práticas, quando existe um só Deus, um só Senhor, uma só fé? O sentido está na rebeldia do coração do ser humano, que quer, mais uma vez, assim como Adão e Eva fizeram, viver a sua vida independentemente de Deus. Eu não preciso de Deus me dizendo o que eu devo fazer, o que eu não posso, etc. Eu vou viver independentemente deste Deus. Mas a Bíblia fala claramente que existe uma só revelação. O único Deus vivo e verdadeiro se revelou ao povo hebreu. E desta revelação nasceu o judaísmo, que vem, por sua vez, dar origem ao cristianismo. Então, a ideia de que judaísmo é uma coisa e cristianismo é outra, não é uma ideia correta. Na verdade, o judaísmo foi toda a religiosidade construída pelo povo hebreu diante da revelação de Deus. E aí, como consequência do judaísmo, vem aquele esperado Messias, e através desse Messias que veio, Jesus, nasce o cristianismo. Então, o elo de ligação entre essas duas religiões é Jesus, o Cristo, usando a palavra no hebraico, o Hamashia, o Messias. Consequentemente, o cristianismo traz em si o único conjunto de crenças capaz de religar o ser humano a Deus, através do sacrifício de Jesus, o Messias profetizado e esperado pelos judeus.
Então nós precisamos entender hoje que o cristianismo é a continuidade do judaísmo por causa da revelação da pessoa de Jesus, o único Filho de Deus, o único caminho, a única verdade, a única vida. É muito difícil para algumas pessoas entenderem que a diversidade na questão da fé não é boa, porque há um único Senhor, uma única fé, um único caminho. E aí então, o que o Evangelho de Cristo nos ensina a respeito da religião? Tem muita coisa que eu poderia falar aqui, mas eu quero pegar especialmente uma passagem de Tiago. Tiago 1, 26 e 27. O Evangelho de Cristo e a religião. Olha que coisa interessante. Tiago 1, 26 e 27 diz: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura, imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Olha que interessante. Tiago foi bem direto e diz: a verdadeira religião, a religião pura e imaculada é esta. Então qual é a verdadeira religião segundo o Evangelho, segundo a palavra de Deus? Primeiro diz que quem é religioso tem que refrear a sua língua. Isso nos fala sobre domínio próprio. Está falando do domínio próprio do ser humano. Esse domínio do ser humano, ou seja, esse domínio próprio, o ser humano perdeu no jardim do Éden. Quando pecaram, quando deram ouvidos a Satanás, o ser humano perdeu o domínio da sua vida e entregou isso, para o sistema deste mundo. Então, interessante que a Bíblia diz hoje, a verdadeira religião é justamente essa retomada do domínio, quando diz aqui, vai poder refrear até a sua própria língua, que é a expressão máxima, segundo Tiago também, de domínio que o ser humano pode ter. Só o encontro com Cristo e o recebimento do Espírito Santo pode trazer de volta ao ser humano o controle de sua vida. Preste bem atenção nisso. Eu repito, só o encontro com Cristo e o recebimento do Espírito Santo pode trazer de volta ao ser humano esse autocontrole. Segundo, Tiago diz que a verdadeira religião também é visitar os órfãos, as viúvas, etc. Isso está falando sobre a área do amor altruísta. A verdadeira conversão nos leva a realizar boas obras. A verdadeira conversão nos leva a pensar no outro. Um filósofo, falando até sobre o cristianismo, ele disse que Jesus foi aquele que nos ensinou exatamente isso, que o verdadeiro sentido da felicidade da vida é quando nós podemos fazer outras pessoas felizes. Então a verdadeira conversão nos leva à realização de boas obras. Em Efésios 2, o apóstolo Paulo, nós precisamos lembrar, ele disse que não é por obras de justiça praticadas por nós, mas é mediante a fé que nós somos salvos. Porém, uma vez que eu sou salvo, uma vez que eu tenho Cristo como Senhor da minha vida, uma vez que eu aceitei o Evangelho, ele continua dizendo lá, nós fomos preparados para a realização de boas obras. Então essa segunda área também que mostra a verdadeira conversão de uma pessoa. É quando ela vive também para abençoar os outros. E finalmente ele diz aqui que a verdadeira religião é guardar-se da corrupção do mundo. Esse é um ponto que nós não podemos esquecer. Tem gente que se esquece disso aqui. Tem muitas pessoas que olham muito para a área social. Eu estou fazendo isso, estou ajudando as pessoas, então estou fazendo uma boa religião. Mas não é só isso. Lembre-se, primeiro ponto, a verdadeira religião traz domínio seu sobre a sua vida através do poder do Espírito Santo. E o terceiro é que nos mantém incontaminados ou nos guarda da corrupção do mundo. Isso aqui está falando sobre santificação, é um termo forte que deveríamos explicar bastante, mas não temos tempo aqui. Santificação é aquela realidade produzida pelo Espírito Santo. É quando o poder do Espírito Santo me dá o controle e eu tenho, com o domínio próprio, eu consigo me separar do pecado, daquilo que me contamina, daquilo que me destrói. O pecado destrói a vida do ser humano. Então, segundo Tiago,
completando aqui, a verdadeira religião refreia sua língua, domínio do Espírito Santo, visita os órfãos, obras, amor, não é? Realização, e nos guarda da corrupção do mundo. É um processo de santidade que só o Espírito de Deus produz em nós. Ok, amados? Então fica aqui hoje esse nosso bate-papo, o Evangelho de Cristo e a verdadeira religião. Fique conosco, na próxima semana estaremos com você. Que o Senhor te abençoe.